Podem sentar, queridos. Graça e paz. Muito bom poder retornar à nossa casa. A minha vida está muito entrelaçada à igreja congregacional aqui no Gáisio. Em 78 vim morar aqui no Gáisio, em 79 me converti. Anos 80 e pouco, nós brincávamos, batíamos pelada aqui nesse terreno, evangelizávamos, e começou uma série de cultos na casa do presbítero Adelso. Participamos de alguns. Eu era membro da igreja em Cruz das Armas e sempre vinha. E quando fui para o seminário e fui me apresentar ao pastor Catão, e logo em seguida o pastor Catão, como é de praxe, ele foi logo decisivo, dizer que não tinha espaço aí na igreja, porque estavam todos já preenchidos. E eu disse, então me devolvo para o Betel, que com certeza o Betel tem lugar para eu trabalhar. Eles fiquem lá em Wilton, eu moro no Gáisio, eu fiquei em Wilton no domingo, preguei. Eu estava chegando no seminário, o pastor Hilton me deu a oportunidade de pregar, e não sei o que o pastor Hilton falou para o pastor Catão, não sei o que o pastor Catão perguntou ao pastor Hilton acerca da minha pessoa. Eu sei que nunca mais deixei de trabalhar nas congregações da igreja, tanto aqui como Lucena, como Bairro das Indústrias, Ilha do Bispo, Itabaiana, o qual também fui pastor lá. Enfim, essa igreja aqui foi onde foi celebrado o meu casamento, o meu casamento foi celebrado aqui. Então há uma história entrelaçada na história daqui da igreja. E estar aqui nesta manhã para falar sobre a graça de Deus que foi manifestada a todos os homens que nos ensinam a renunciar à impiedade, a renunciar ao pecado. E eu gostaria que você pudesse nesse momento abrir a sua Bíblia em Tito capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 13. Tito 2, 11 a 13. O texto também está, além daqui na tela, também está exposto ali no boletim. Assim nos diz a palavra do Senhor: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Pai, quero nesse momento agradecer pela oportunidade de podermos, Senhor, estar aqui nesta manhã. Ó Deus, e suplicamos que somente a Tua graça seja manifestada nesta manhã para o louvor, Senhor, da Tua glória. Ó Deus, quero te pedir que o Senhor venha usar-me de uma forma toda especial. Ó Deus, perdão pelos meus pecados, Senhor, pelas minhas falhas. Fala aos nossos corações, pois nós te oramos com gratidão, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Desde o momento em que o pastor Eudes me convidou, e desde o momento em que ele me deu esse texto, eu fiquei sempre refletindo, quase todos os dias, refletia sobre o mesmo texto e comecei a buscar algo para a minha vida, que Deus pudesse falar ao meu coração, que Deus pudesse me trazer uma palavra, que pudesse nessa manhã transmitir à igreja. E o Senhor, de uma forma toda especial, tem falado ao meu coração, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos, durante alguns minutos, sobre o que nós vamos refletir. E gostaríamos de trazer para os irmãos a graça, aliás, o tema que nos foi proposto, que é a graça de Deus manifestada, revelando um novo padrão de vida para os salvos.
Essa graça de Deus, ela foi manifestada e ela traz um novo padrão de vida para todos nós. Paulo está escrevendo a Tito e ele fala sobre a graça neste capítulo e fala que esta graça, ela não somente foi revelada trazendo algo novo na vida do homem, mas ela também tem a capacidade de poder nos ensinar. A graça nos ensina, e é sobre o que a graça nos ensina que nós vamos meditar nesta manhã. Eu gostaria de, em primeiro lugar, dizer que essa graça que nos ensina, ela fala sobre o que Jesus Cristo fez lá na cruz do Calvário. Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Ele ressuscitou para a nossa glorificação. E nós louvamos a Deus, porque a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, a partir do momento que nós tivemos uma experiência com Jesus, que entendemos que a sua graça foi manifestada lá na cruz do Calvário, que a graça de Deus foi manifestada trazendo Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. E esta graça de Deus, através da morte e da ressurreição de Cristo, que opera na vida do salvo, a morte da natureza pecaminosa e a substitui pela nova natureza divina. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas, eis que tudo se fez novo. Amados irmãos, a nossa vida, ela tem um divisor de água. Eu me lembro de que quando, em 79, em junho de 79, eu entreguei a minha vida para Jesus. A partir do momento que a graça de Deus se manifestou na minha vida, algo novo aconteceu. Algo novo passou a acontecer na minha vida, não porque exatamente eu quisesse, mas algo diferente. As pessoas começaram a perceber que agora eu era uma outra pessoa. Apesar de ser o mesmo Carlos, mas a minha natureza, ela foi transformada. Deus transformou a minha natureza de um pecador perdido, agora uma pessoa salva, na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa nova natureza é que nos faz viver uma vida para a glória de Deus. Amados, semelhante a Jesus, que viveu a sua humanidade, o salvo também é capacitado a viver de forma eficaz na vida de Deus em si. Agora estamos em Cristo e somos uma nova criatura. Um novo caráter em Cristo o leva a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Renova no salvo também a confiante esperança do retorno, e é isso que nós aguardamos, é a volta do Senhor Jesus Cristo. É para isso que nós estamos nos preparando, é para aquele grande e glorioso dia, que a palavra do Senhor nos diz, que ao soar da última trombeta, porque a trombeta soará, enquanto a trombeta não soar, nós estamos vivendo uma vida para a glória de Deus, estamos nos esforçando para viver essa vida para a glória de Deus, e é isso que a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo faz em nós. A partir do momento em que nós entregamos a nossa vida a Ele, nós agora vivemos uma nova vida. O privilégio que foi dado a Israel, agora foi dado à igreja, porque a Bíblia diz, amados irmãos, que Jesus veio para o que eram os seus, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O que Ele nos fez através da sua morte e ressurreição, é praticante, aliás, é a garantia da vida eterna em Deus. Foi o seu agrado eleger os salvos como um povo especial e praticante de boas obras. Foi para isso que nós fomos salvos. O apóstolo Paulo disse, nós fomos salvos pela graça de Deus, para as boas obras. Portanto, amados irmãos, vivamos esta graça, e é isso que a graça de Deus nos ensina, que nós agora somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Agora temos de fato acesso. O véu do templo já foi rasgado de alto a baixo. Nós podemos entrar na presença de Deus, nós podemos desfrutar da comunhão com Deus, vivendo uma nova vida em Cristo Jesus. E quando meditava nesse texto, e que o apóstolo Paulo diz que essa graça nos ensina
E eu pude tirar do texto, amados irmãos, o que a graça de Deus nos ensina, o que nós podemos aprender com esta graça. Primeiro, a graça também nos ensina a renunciar à impiedade. Nós agora somos uma nova pessoa em Cristo Jesus e devemos viver, amados irmãos, uma vida para a glória dele. É bem verdade que nós sabemos que nós temos as duas naturezas. Nós temos uma natureza ainda caída, que ainda se manifesta em nós, mas nós temos também uma natureza restaurada em Cristo Jesus. Nós precisamos cada dia lutar contra o pecado, lutar contra a impiedade, lutar contra tudo que não agrada ao Senhor. E eu estava ali pedindo um auxílio ao meu colega, pastor Walter, sobre o termo que nós utilizaremos aqui. Grego não é a minha praia, grego é a praia do pastor Walter. Eu louvo a Deus porque ele pôde dizer que o texto, aliás, a expressão que eu utilizo aqui é justamente essa expressão que o apóstolo Paulo fala nesse texto de Tito, capítulo 2. O apóstolo Paulo, ele traz, na verdade, amados irmãos, ensinos que são importantes, que nós devemos meditar. Assim podemos afirmar que o apóstolo Paulo nos admoesta a renunciar à impiedade. Mas a pergunta é: o que é impiedade? Será que nós, como cristãos, nós temos atitude de impiedade? Só temos, amados. Ninguém gosta de ser chamado de alguém que age com impiedade, porque impiedade dá ideia de alguém não convertido, alguém que não nasceu de novo. Quando chamamos alguém de ímpio porque pratica impiedade, simplesmente nós imaginamos que aquela pessoa não teve uma vida, uma experiência com Cristo. Mas se nós formos analisar os nossos comportamentos, muitas vezes tem sido comportamento de impiedade. Nós temos, amados irmãos, praticado a impiedade, nós temos alimentado o pecado, e nós vamos entender porque o apóstolo Paulo está justamente admoestando de que a graça nos ensina a renunciar à impiedade. Se ela nos ensina a renunciar à impiedade, é porque nós somos propensos a praticar impiedade. E esse termo impiedade, do qual o apóstolo Paulo se utiliza aqui, é um termo grego, assebeia, que significa falta de reverência a Deus, maldade. E quantas vezes, amados irmãos, nós não praticamos algo que não agrada o coração de Deus? Nossos dias, muito se fala sobre irreverência, jeito irreverente, mas o que Paulo fala é a reverência contra o Senhor e contra a sua palavra, contra as suas ordenanças. E olhando para o mundo de hoje, é difícil perceber a impiedade no mundo? Claro que não. Nós estamos vivendo um dos piores dias da história da igreja. O Brasil está vivendo um terrível dia. Há uma esperança, as pessoas estão aí aguardando, quem sabe, alguém que possa colocar o país nos eixos. Mas está difícil, amados, porque a impiedade está aí de uma forma terrível. As pessoas hoje tiram a vida de pessoas por nada. As pessoas tiram a vida de pessoas simplesmente porque não vão com a cara das pessoas. As pessoas já não conseguem ter mais amor. Há uma impiedade generalizada no meio das pessoas. E muitas vezes nós temos contemplado isso também dentro da igreja. E essa falta de reverência, essa falta de temor, essa falta de respeito às coisas de Deus. E é difícil. Se você achou, ou se você acha difícil responder em relação à questão da impiedade no mundo, então, imagina só, ao podermos analisar a impiedade no nosso meio. O salmista, no Salmo 50, versículo 16 ao versículo 20, ele diz: mas ao ímpio, diz Deus, que tu tens que recitar os meus estatutos,
e que tomar o meu conserto na tua boca aborrece o coração. As pessoas não querem mais saber da palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz lá na carta aos Romanos: trocar a verdade de Deus pela mentira dos homens, e amar e servir mais a criatura do que ao Criador. As pessoas não têm mais respeito à palavra de Deus. As pessoas não têm mais respeito àquilo que Deus estabeleceu como um princípio. E nós vivemos essa realidade. É tão difícil hoje, no trabalho, você poder dar uma posição, porque as pessoas são totalmente contrárias. Nós vivemos em um período em que o certo agora é errado, e o errado agora se tornou certo. Há uma inversão de valores. O pior é que muitas vezes nós nos calamos diante dessa situação. Estava dizendo lá no meu trabalho: eu não sou obrigado a pensar igual a ninguém. Eu tenho meus pensamentos, eu tenho minhas convicções, e delas eu não abro mão, mesmo que alguém não concorde. Respeito a opinião contrária, porém não negocio aquilo que eu tenho convicção. Mas nós sabemos, irmãos, que as pessoas já não têm mais respeito à palavra de Deus. Eu poderia até fazer uma pergunta muito óbvia nesta manhã, mas eu tenho certeza, se eu for perguntar, que você não é obrigado a responder, nem responda também: quanto tempo você gastou essa semana, de segunda até hoje, meditando na palavra de Deus, examinando as Sagradas Escrituras? Quanto tempo você gasta buscando a palavra de Deus para o seu coração? Irmãos, nós precisamos atentar. O salmista também diz: e lança as minhas palavras para trás de ti. Não há comprometimento com a palavra de Deus. Quando vês o ladrão, consente com ele. Muitas vezes nós estamos esperando um homem honesto que possa ocupar a cadeira mais alta da nossa nação. Nós estamos esperando um presidente que seja um homem honrado, honesto, mas muitas vezes exigimos das pessoas aquilo que na verdade nós não temos dado. As pessoas hoje furam fila, as pessoas não respeitam o sinal, as pessoas não respeitam regras, as pessoas vivem fazendo aquilo. Se o dinheiro cai muitas vezes na conta de alguém, eu já ouvi pessoas dizendo, crente, que simplesmente o dinheiro caiu, nem ao menos foi perguntar ao gerente, mas simplesmente na primeira oportunidade tirou um dinheiro que ele não depositou, um dinheiro que ele não estava para receber. E como o dinheiro cai na conta de alguém, e a pessoa simplesmente tira e gasta sabendo que aquele dinheiro não é seu, isso se chama desonestidade. Mas nós esperamos um presidente que seja honesto. Na verdade, o que precisa, amados irmãos, é mudar o pensamento, o coração das pessoas. Nós precisamos mudar as nossas atitudes. Nós não podemos cobrar de alguém aquilo que nós não estamos dando. Muitas vezes as pessoas consentem. Eu estava me lembrando quando estava meditando. Eu me vi, na época em que estava sendo perseguido, a Interpol estava caçando PC Farias. Eu torcendo que PC Farias pudesse, de repente, estar num canto, estar no outro. Aquela torcida, eu percebi que eu estava torcendo pelo mal. Até que PC Faria foi pego, eu disse: o que é que eu estou fazendo? Se o camarada está sendo perseguido pela Interpol, está sendo procurado, alguma coisa ele deve. E como? É como se fosse uma mente brilhante, o camarada que tem a capacidade de repente... Muitas vezes é assim que nós fazemos. Muitas vezes nós torcemos pelo mal. Muitas vezes nós torcemos para que a pessoa se dê bem. Queridos, e tens a tua parte com adúlteros. O salmista diz. Quantas vezes, não estou aqui, por favor, não me interprete mal, eu não estou aqui querendo ser melhor do que ninguém.
Mas quantas vezes pessoas que gostam e que não tem nenhum problema em assistir novelas, às vezes ficam torcendo para que a mulher, que aquele que escreveu a novela coloca como uma megera, coloca como alguém que é má, que é terrível, que maltrata muita gente, mas coloca a figura da amante, uma mulher dócil, uma mulher tranquila, calma, serena. E sabe o que ocorre muitas vezes? No final da novela, as pessoas ficam torcendo para que aquela megera morra e que ele termine o resto de vida com a sua amante. Será que não é isso que muitas vezes as pessoas fazem? Felizmente, amados. Soltas a tua boca para o mal. Nós precisamos renunciar à impiedade. A nossa boca, irmãos, a Bíblia diz que ela só deve sair palavras que possam promover edificação. A palavra do Senhor nos diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Quantas vezes nós usamos a nossa boca para o mal, para falar mal das pessoas, para muitas vezes denigrir a imagem das pessoas. Isso só ocorre nos bastidores. Muitas vezes saímos do culto, muitas vezes estamos usando a nossa boca aqui em adoração, em louvor a Deus, mas a mesma boca que bendiz ao Senhor é a mesma boca que amaldiçoa o irmão que foi feito à imagem e semelhança do Senhor. Precisamos colocar cadeado em nossa boca, que quando falamos mal de alguém, nós estamos cometendo impiedade. A tua língua compõe o engano. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós falamos, se a verdade realmente está em nós, porque temos uma tendência natural, muitas vezes, de faltar com a verdade, e isso é prática de impiedade, da qual o salmista também fala. Assenta-te a falar contra teu irmão, falas mal contra o filho de tua mãe. Muitas vezes é assim que nós fazemos. Muitas vezes, eu acredito que não seja aqui na igreja, longe de mim pensar tal coisa, mas muitas vezes o café da manhã é a vida, a família do pastor, do presbítero, do irmão. No almoço, o cardápio é pastor, presbítero, irmãos da igreja. Nós falamos mal. E muitas vezes ainda temos a capacidade de vir para o templo e adorar ao Senhor. Precisamos, amados irmãos, olhar para essas coisas. E a graça nos ensina a renunciar à impiedade. E nós podemos praticar. E nós praticamos atos de impiedade também. Por essa razão, irmãos, antes mesmo de querermos tirar o argueiro que está no olho do irmão, devemos procurar arrancar a trave que está nos nossos olhos. A graça de Deus também nos ensina a renunciar às concupiscências mundanas. Essa graça, da qual nos prepara para a volta do Senhor, nos ensina a renunciar às concupiscências mundanas. E o que é concupiscência? Concupiscência é o termo utilizado para designar a cobiça ou apreço por bens materiais. É você desejar aquilo que não é seu. Isso é terrível, porque muitas vezes nós desejamos aquilo que é da pessoa. Nós desejamos aquilo que não nos pertence. Muitas vezes, irmãos, eu conheço o fato de pessoas que não têm a mínima condição, ou não tinha a mínima condição, mas de repente viu a sua vizinha comprar uma geladeira moderna. Ela fica simplesmente instigando o marido: tem que comprar, mas a nossa geladeira está nova. Não, mas eu quero uma geladeira. Eu vou comprar uma geladeira que está ali em promoção. Não, mas eu quero uma geladeira como?
daquela de fulano. Porque o desejo é justamente ter o que a pessoa tem. Isso é concupiscências. E nós precisamos, irmãos, trabalhar para que não tenhamos o nosso coração no desejo daquilo que não é nosso. E é por esta razão que alguns, amando as coisas desta vida, o apóstolo Paulo diz lá na carta a Timóteo, capítulo 6, 1 Timóteo 6, versículo 8 em diante, ele diz: por isso devemos estar satisfeitos, se tivermos com que nos alimentar e vestir. No entanto, o que cobiçam, o que ambicionam ficar ricos, caem em tentação e em armadilhas, e em muitas vontades loucas e nocivas, que atolam muitas pessoas na ruína e na completa desgraça, porquanto o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa desta cobiça, alguns se desviaram da fé e se tornaram, em meio a muitos sofrimentos, exortações aos homens de Deus. Porém tu, Paulo falando a Timóteo, ó homem de Deus, foge destas ciladas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor e a consciência e a mansidão. Irmãos, dinheiro é bom, com certeza. Dinheiro resolve um bocado de problema, mas dinheiro não traz felicidade. Muitas pessoas são ricas, muitas pessoas têm muito dinheiro, mas são as pessoas mais infelizes do mundo. Se assim não fosse, não haveriam, em países que têm desenvolvimento acima do nosso, pessoas que têm um padrão de vida elevado, que ganham bem. Alguns países onde as pessoas têm uma vida bem melhor, são países que mais têm suicídio. Então percebemos de que o dinheiro, ele não traz felicidade. Dinheiro pode resolver problema. A verdadeira felicidade, ela está em Cristo Jesus. Por que tantas pessoas aí? Porque recentemente, essa semana, aliás, a semana passada, invadiram o presídio aqui na nossa cidade. Porque há pessoas que estavam ali, que há um interesse de grupos. São pessoas que muitas vezes explodem bancos, carros fortes. Isso é amor ao dinheiro. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por causa do dinheiro, as pessoas matam. Por causa do dinheiro, as pessoas muitas vezes perdem a sua própria vida. E nós não podemos cair nesse laço. Nós devemos, amados irmãos, renunciar todo e qualquer tipo de concupiscência. Nós estamos falando aqui na questão do dinheiro, mas a concupiscência pode ser muito mais do que dinheiro. É o desejo de querer ter aquilo que não é seu. E a graça nos ensina a renunciar à impiedade, à concupiscência. E esta graça também nos ensina para que nós possamos viver neste presente século, aguardando a volta do Senhor, de uma forma que o apóstolo Paulo diz, sóbria. Irmãos, nós precisamos viver renunciando a essas coisas, vivendo neste presente século de uma forma sóbria. E essa palavra, sóbria, quer dizer moderado no que diz respeito, pode ser a comida, pode ser a bebida, pode ser a qualquer outra coisa. O que está sob efeito, a pessoa que não está sóbria, é a pessoa que está simplesmente sob efeito do álcool. E a pessoa sóbria é a pessoa que não está sob efeito do álcool. É uma pessoa cônscia. É uma pessoa que sabe exatamente o que ela diz, o que ela pensa, o que ela fala. Ela tem noção das coisas. A pessoa sóbria é uma pessoa que é comedida, que reflete, que é prudente. E nós precisamos, irmãos, viver neste presente do século de uma forma que sejamos sensatos. Nós estamos aguardando a volta do Senhor. O apóstolo Paulo, no final desse texto, desses 3 versículos, ele vai falar sobre a volta do Senhor, que nós aguardamos essa gloriosa volta do Senhor Jesus Cristo, do qual Deus de fato nos prometeu. Queridos, mas nós precisamos viver de uma forma totalmente despretensiosa, simples. É viver de uma forma sóbria.
O crente, ele tem que ser a pessoa mais simples. Isso independe de você ter ou não ter algum bem. Por favor, você pode ter. Não é proibido ninguém ser rico, porque muito pelo contrário. A Bíblia diz que Deus é quem enriquece, Ele também é quem empobrece. Ele enriquece quem Ele quer, e Ele deixa pobre quem Ele quer também, porque Ele é Deus. Mas mesmo que você tenha o dinheiro que for, continue sendo simples, porque tudo isso vai passar, tudo isso vai ficar, e o mais importante é como você está na presença de Deus. Sóbria é alguém que não chama atenção, uma pessoa discreta. Nós precisamos viver num ato de sobriedade, aguardando a volta do Senhor. O apóstolo Paulo também disse que essa graça, que nos ensina a viver, a renunciar à impiedade, nos ensina a renunciar à concupiscência, essa graça de Deus, que nos faz viver neste presente século, de uma forma sóbria, ela também nos ensina a viver de uma forma justa. O desafio, amados irmãos, do que nós estamos meditando nesta manhã, é que essa graça, ela foi manifestada a todos os homens, trazendo um novo padrão de vida em Cristo Jesus. Nós devemos viver na prática da justiça. O adjetivo de justiça é de acordo, de forma igual, que age, que julga, ou que se comporta de uma forma imparcial. Nós precisamos ser justos, precisamos ter atos de justiça, porque a Bíblia diz que a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus. Nós devemos, amados irmãos, nós devemos ser a pessoa que deve procurar, de uma forma onde há de fato transparência, se de fato aquilo é verdade. Muitas vezes nós ouvimos algo e transmitimos para alguém sem absolutamente ter consciência de que é certo ou que é errado. Já não é certo falar. Imagina falar aquilo que você não tem noção, você não sabe. Muitas pessoas são prejudicadas de uma forma injusta, e muitas vezes são injustamente envolvidas em situações porque nós não tivemos a hombridade de sermos corretos, sermos justos. Todos nós conhecemos, eu acredito que você sabe, justamente sobre aquela parábola das 3 peneiras. É necessário que nós utilizemos sempre. É necessário que nós tenhamos uma vida justa. Queridos, também essa graça nos ensina, aliás, para que nós vivamos neste presente século de uma forma piedosa, piamente, piedosamente. É um substantivo feminino que traz demonstração de amor, de afeto pelas coisas religiosas, devoção, compaixão pelo sofrimento de outra pessoa, misericórdia, virtude que possibilita oferecer a Deus o culto que Ele merece. Nós precisamos viver de uma forma piedosa. Precisamos, amados irmãos, ter misericórdia para quem necessita de misericórdia. E muitas vezes nós clamamos por misericórdia, mas para os outros nós clamamos por justiça. Em último lugar, essa graça que foi manifestada, trazendo um novo padrão de vida para cada um de nós, nos ensinando a renunciar à impiedade, a renunciar à concupiscência, a viver de uma forma sóbria, justa. Essa graça também, irmãos, nos prepara para o grande e maravilhoso dia, a volta do Senhor Jesus Cristo. Não é porque a graça, que é favor que não se merece, que nós fomos salvos pela graça e não podemos perder a salvação, que nós devemos viver de toda forma. Muito pelo contrário. A graça nos ensina a nos preparar para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus prometeu voltar
para buscar a todos aqueles que são seus. A volta de Jesus será uma surpresa para muitos, porque muitos não estão preparados. Nós podemos entender a parábola das 10 virgens. Todas elas aguardavam a volta do noivo, mas a Bíblia diz que 5 se prepararam com reserva de azeite, enquanto 5 não tiveram reserva de azeite. E no momento em que alguém bateu a porta e disse: o noivo está chegando, a Bíblia diz que aquelas que eram insensatas procuraram azeite e não encontraram. Quiseram azeite, mas não poderiam ter. Saíram e foram comprar. E ao retornar, a porta estava fechada. Muitos estão vivendo, nós estamos muitas vezes vivendo dessa forma, de uma forma que não estamos aguardando. A qualquer momento, Jesus poderá voltar. Ele virá de uma forma repentina. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Saber testemunhar a respeito da nossa esperança. O amor ao próximo é o que identifica os discípulos de Jesus. A falta de esperança na vida do Senhor gera incredulidade na vida de muitas pessoas. O esfriamento do amor é um dos sinais da segunda volta de Cristo. Nós estamos vivendo, irmãos, época de frieza espiritual no seio da igreja. E há uma razão. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos vai esfriar. Ainda bem que a Bíblia usa a expressão de quase, não é de todos. Então não se coloque naquela área dos quase. Se coloque, aliás, não se coloque na questão de que você precisa ter uma vida comprometida com Deus. Aguardamos a volta do Senhor. E nós que aguardamos a volta do Senhor, precisamos viver uma vida para a glória de Deus. Terminando, irmãos, as virtudes de quem espera a volta do Senhor é ter uma vida irrepreensível. Não é uma vida que não possa alguém, não é uma vida sem falha, porque todos nós falhamos. Essa questão de irrepreensível não é alguém que não cometa falha. Todos nós falhamos, mas é alguém que não tem do que alguém acusar. Então precisamos viver de uma forma irrepreensível se estamos aguardando a volta do Senhor. Não podemos dar lugar à carne. Irmãos, a Bíblia diz que a carne milita contra o Espírito milita contra a carne. Mas aqueles que esperam o Senhor devem alimentar o seu espírito, porque a Bíblia diz que a carne é fraca, mas o Espírito é forte. Fortalecemos, pois, o Espírito para que possamos aguardar a volta do Senhor. E quem aguarda a volta do Senhor deve produzir muitos frutos para a glória de Deus Pai. Então o desafio é viver neste presente século, irmãos, de uma vida que possa glorificar o Senhor. E o desafio, irmãos, não é como nós estamos vivendo aqui dentro do templo, mas o desafio é como nós estamos vivendo fora do templo. Esse é o grande desafio. Que Deus, pois, em Cristo, continue nos abençoando. Amém.